Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica. Vamos estar dando sequência ao nosso estudo e espero que vocês estejam gostando da aula, se aprofundando, estudando e buscando cada vez mais serem melhores líderes, aquilo que o Senhor tem nos chamado a ser, né? O Senhor nos chama para sermos luz do mundo, sal da terra, sermos líderes, influenciar. É isso que nós queremos fazer, né? Influenciar uma geração, influenciar a nossa cidade, a nossa sociedade, para aquilo que é a vontade de Deus, trazer a vontade do reino de Deus, né, para a terra. E é isso que nós somos chamados a ser, sermos líderes, né, levar outros a caminharem segundo a vontade de Deus. Vamos estar dando a sequência ao nosso estudo, aí princípios bíblicos de liderança. Vamos estar falando sobre a nossa sétima aula, a lei da intuição, né? E uma qualidade que nós devemos ter é o discernimento, né? Vamos estar caminhando nisso aí para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais. Aí o alvo da nossa lição é que nós possamos sermos capazes, né, de reconhecer, né, que para uma boa liderança a lei da intuição deve ser aplicada, né? Buscar cada vez mais desenvolver essa capacidade de discernimento tão essencial no mundo moderno, né? Buscar desenvolver essa capacidade de discernimento, né? E descobrir recursos disponíveis onde aparentemente não existem, né? Aparentemente não existem, mas quando nós conseguimos desenvolver essa característica da lei, da intuição, né, e a qualidade do discernimento, nós conseguimos, né, enxergar, né, esses recursos onde aparentemente não existem, né? Interessante que quando o dicionário vai falar sobre intuição, ele diz aí que é a faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise, né? A intuição é essa capacidade que nós temos, né, de conseguir perceber algo. A gente percebe algo que muitos não conseguem enxergar. E aí que entra essa característica do discernimento no nosso chamado, né? Que a gente é capaz de entender a vontade de Deus. Então, a intuição ela se dá nisso aí, nessa capacidade, nessa característica de enxergar algo, de ver algo que está acontecendo onde muitos não conseguem enxergar. Nós vamos estar dando continuidade e falando sobre a lei da intuição, né, em Jetro, que era o sogro de Moisés. Aí fala da avaliação de Jetro, né? Quem foi Jetro? O sogro de Moisés, e aí a, a Bíblia nos mostra no livro de Êxodo 18, né, essa passagem onde Jetro se encontra com Moisés novamente. Eles têm esse encontro. E aí ele percebe algo que estava acontecendo com Moisés, na condução do seu povo, né? Então ele dá esse conselho, ele percebe que daquela forma como Moisés estava lidando com o povo, né, fazendo as suas consultas com o povo, né, não estava dando certo. Era ruim para Moisés e era ruim para o povo. Então ele conseguiu enxergar, ele viu algo, ele trouxe solução. A intuição se baseia nisso, né? Você enxergar algo e trazer uma solução para aquilo, né? Então o Geto ele aprendeu com o tempo, né, desenvolveu e foi esse líder, né? O Geto foi um líder. Diz a Bíblia que ele era um sacerdote lá em Midian, né? Ele conseguiu enxergar aquilo ali, algo que estava acontecendo que o próprio Moisés não enxergava, né? Moisés não estava percebendo aquela situação e ele conseguiu enxergar, ele viu, ele conseguiu sentir, né? E aí diz que o conselho dele orientou, né, Moisés a ser o melhor líder, né? A desempenhar melhor a sua função. Ele estava novo na sua condução, na sua liderança, né? Então ele aprendeu e com certeza Moisés foi o grande líder de Israel, né? Mas o Jetro ele conseguiu ter essa intuição e o discernimento, né, de algo que estava acontecendo e ele pôde ajudar Moisés nessa sua trajetória. Ele ainda diz aí, olha, Jetro orientou a buscar recursos de Deus, a ensinar ao povo as leis do Senhor e a delegar poderes a fim de aliviar o seu fardo, né? Foi assim que Jetro ele pôde contribuir, né,
na liderança de Moisés. E aí diz, olha, devemos nos espelhar em Jetro e aceitar seus conselhos, procurando, né, distribuir as tarefas às pessoas que possuem intuição de liderança. Né? Que nós devemos estar, né, tendo essa percepção, tendo essa intuição, né, para estar também sabendo escolher e ver as pessoas, né, necessárias para desempenhar cada função. Isso faz parte da lei da intuição. Nós vamos estar vendo também, né, a lei da intuição no ministério de Jesus. Né? Espero que você possa estar acompanhando aí com a sua Bíblia, né, com a sua revista, né, e se aprofundar cada vez mais. Né? Aí fala da intuição no ministério de Jesus. Essa passagem em Mateus 9, 35, 38, vou estar lendo aqui. Olha o que diz aqui a passagem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa passagem mostra justamente Jesus passando sobre nas cidades, entre as cidades, os povoados, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as multidões, ele curava os enfermos, né? E ele se compadecia do povo. Jesus tinha essa característica de entender e compreender. Né? É interessante que nessa lei da intuição no ministério de Jesus, ele faz esse diagnóstico e a receita. Né? Jesus ele passava e ele tinha essa necessidade de procurar os necessitados. Né? Ele sabia que existiam necessidades, ele ia atrás delas. Né? Ele sabia, essa faz parte da lei da intuição. Ele percebe que tem algo. Jesus percebia que aquela sociedade precisava de algo e ele ia atrás dela. E ia e saciava a sede e a fome do povo. Jesus caminhava e ele procurava as necessidades. E ele assumia a responsabilidade. Né? Interessante que diz aí que ele assume, ele olha e percebe, olha, precisamos de algo. Precisamos de trabalhadores. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ele assumiu, olha, precisamos de trabalhadores. A lei da intuição te leva a assumir as responsabilidades pelo teu chamado, pelo aquilo que Deus tem, né, te feito fazer. Assuma a responsabilidade do teu ministério, assuma a responsabilidade daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Veja as necessidades e vá em busca delas. Aqui diz que ele teve uma visão. Qual foi a visão que Jesus teve? Ele percebeu toda aquela situação, ele viu, olha, só tem uma solução. Rogai ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. E assim foi feito. Né? Ou seja, na lei da intuição, né, nós percebemos que existe essa necessidade de encontrar e de encontro às necessidades. Né? Procurar saber que existem necessidades a serem supridas e assumir a responsabilidade daquilo que Deus tem nos chamado a fazer, né? E enxergar uma solução. A solução naquele caso concreto foi clamar a Deus. Muitas vezes a solução para as questões que temos que resolver é clamar ao Senhor, a providência divina. Né? E assim foi feito, e assim Jesus caminhou no seu ministério, ensinando os seus discípulos. Interessante que diz ali que ele estava ensinando os seus discípulos, que eles queriam dar conta, né, depois que Jesus, né, fizesse todo o necessário. Né? E ali vai dizer, olha, muitos à nossa volta estão desnorteados. Precisamos agir com a mesma intuição de Jesus em favor dos nossos semelhantes. Ou seja, a nossa sociedade está carente da palavra de Deus. Né? Está carente. E nós somos esses agentes que vamos transformar, né, essa situação caótica. Nós fomos chamados para isso. Né? Uma das qualidades que o líder tem, que o líder que tem
esse discernimento, essa intuição é o discernimento. O discernimento se diferencia da intuição porque a intuição é algo que é humano, é natural. Você consegue, ao longo do tempo, com a experiência, ter intuição, mas o discernimento, ela precisa de um revestimento do alto. Para nós que somos chamados pelo Senhor para essa caminhada, nós temos que ter discernimento. Na nossa liderança precisa de discernimento. Tudo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer, nós precisamos de discernimento do alto. Discernimento é ouvir o Espírito Santo de Deus, a nos direcionar, a nos guiar. Possamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. E ali diz nessa passagem, Atos 16, né, que vai passando de 1 ao 18, né, que Paulo, como esse líder intuitivo, ele sabia discernir a vontade de Deus para a sua vida. Ele sabia discernir. E aí, nessa situação, ele consegue discernir através do Espírito Santo a ordem do Espírito Santo para ele. Aí fala sobre essa visão em Trode, né, da conversão de Lídia, né, que através do Espírito Santo de Deus direcionando a vida dele, o ministério dele, né, o chamado dele. Né, a Lídia foi batizada, era uma mulher que era temente a Deus e toda a sua casa teve o prazer de ter a presença do apóstolo Paulo lá com eles. Né, e também fala sobre essa libertação da jovem. Né, essa passagem diz que essa jovem tinha um espírito de adivinhação, estava atormentando a vida deles e falando algo que era uma verdade. Esses homens são homens de Deus. Né? E naquela situação, através do Espírito Santo de Deus, ele teve o discernimento que aquilo ali não era de Deus, mas era algo maligno. E ele repreendeu, expulsou aquele espírito, tudo através do discernimento. Discernimento que vem pela nossa sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso, escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Na nossa liderança, nós precisamos estar conectados ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso encorajador, que é o nosso consolador. Aí vai dizer também que líderes com discernimento usualmente repartem alguns traços em comuns. Tem alguns traços em comuns a esses líderes que possuem, né, desenvolvido esse discernimento. Eles são bons ouvintes, intuitivos, receptivos, bem conectados. Né? Precisamos estar conectados, flexíveis, ou seja, é a voz do Espírito Santo, não é a nossa vontade. Né? E otimistas. Né? Quem tem o Espírito Santo de Deus é um otimista. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é um otimista. Né? A palavra de Deus sempre nos encoraja a continuar, a caminhar, a ser corajoso. Diga ao fraco, eu sou forte. E é assim que nós caminhamos. É assim que deve ser na nossa caminhada. E diz que na escolha da liderança na igreja devemos ter capacidade de discernir os traços existentes na vida daqueles que desejamos usar na obra do Senhor. Os 5 pontos mencionados devem nos orientar nas escolhas que fazemos. Né? Será que nós somos dessa forma? Né? Flexíveis, conectados, né? Otimistas? Nós precisamos ser otimistas. Né? Nós somos chamados para isso. E para concluir, diz aí em Hebreus 5,14, né, que o discernimento está ligado à palavra de Deus. Olha o que diz aí em Hebreus 5,14. Né? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vou repetir aqui. Mas o alimento sólido, ou seja, a palavra de Deus, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal. Ou seja, aí está dizendo justamente isso, né? Que quanto mais o líder ele se alimenta da palavra de Deus, desse alimento, isso que é considerado o alimento sólido, né? Se entrega cada vez mais, né, ao conhecimento da palavra de Deus, maior vai ser a sua capacidade de discernir.
né, de discernimento. Nós somos chamados líderes para isso, né, para estarmos ligados naquilo que o Espírito Santo de Deus está para nos falar. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito, né? Nós somos chamados para isso, né? Se nós somos chamados pelo Senhor para sermos melhores líderes, isso passa por exercitar a lei da intuição, para exercitar o discernimento na nossa vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos debruçar cada vez mais na palavra de Deus, no alimento do Senhor, para estarmos cada vez mais ligados ao Senhor, conectados a Deus, para possamos compreender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, né? E aí caminhar nessa caminhada, nessa jornada, de sermos líderes e influenciar, né, o mundo, influenciar onde nós estivermos, para a honra e glória do Senhor. Tudo é para Ele, não é para nós, é para Ele. Nós somos chamados para fazer a vontade dEle, não a nossa. E é isso que Deus nos chama. Sermos líderes, influenciar a nossa sociedade, influenciar onde nós estivermos, né? Para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus seja implantado, para que os valores do reino venham, que possamos caminhar nisso, né? Cada vez mais, aprendendo e compreendendo a necessidade de sermos melhores líderes, para que a vontade de Deus prevaleça aqui na terra, para que a vontade de Deus seja real. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos caminhar nessa jornada de crescimento, né, e conhecimento da vontade de Deus, para que possamos nos tornar, né, melhores líderes, né? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que você possa caminhar e decidir assumir a responsabilidade do seu chamado, assumir aquilo que Deus tem te chamado a fazer, para que você seja melhor cada vez mais nessa caminhada. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce perfeito, mas somos aperfeiçoados ao longo do tempo para que possamos fazer da melhor forma aquilo que Deus quer realizar aqui na terra, através das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.